Olá, nesta aula eu quero explicar para você um conceito muito importante aí sobre Composition Local no Jetpack Compose, antes de avançarmos aqui com o desenvolvimento do nosso aplicativo. Na aula onde a gente desenvolveu a Splash Screen, eu precisei recuperar aqui o contexto para poder ter acesso aos recursos do sistema, como por exemplo as strings. E você pode ter se perguntado, né, de onde veio esse valor do contexto, né, por que nós utilizamos esse carinha chamado local context e chamamos o current dele aqui, né, como que isso daqui funciona. Então, isso daqui é um conceito no Compose chamado Composition Local, e é isso que eu quero explicar para você nessa aula, porque isso pode te ajudar aí nos seus projetos, né, você entender como que esse cara funciona, e assim você vai ter mais ferramentas aí na hora de desenvolver o seu aplicativo, podendo criar o seu próprio Composition Local e utilizá-lo aí na sua aplicação, da maneira que você desejar. Então, eu vou passar com você aqui na documentação, e eu vou deixar o link dessa documentação aqui na área de membros para você dar uma lida, para você se aprofundar depois com mais calma, beleza? Basicamente, vamos passar aqui e entender um pouquinho, né, sobre o Composition Local, né, o que é e como ele é utilizado, beleza? Então, basicamente, deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho aqui para poder facilitar. O Composition Local é uma ferramenta que nos ajuda a transmitir dados usando uma composição de forma implícita. Beleza? Então, nessa página que ele explica que ele vai, né, a gente vai aprender com detalhes sobre o Composition Local, como criar o seu Composition Local e saber se o Composition Local é uma boa solução para o seu caso de uso. Então, aqui nós temos na documentação como que a gente cria, como decidir se a gente quer usar ou não o Composition Local, como criar como fornecer valores. Eu não vou passar por toda a documentação aqui, né, para esse vídeo não ficar muito grande, mas saiba que existe aqui toda uma explicação que você pode se aprofundar depois, beleza? Então, vou passar aqui rapidamente na parte principal sobre o Composition Local. Vou dar um exemplo lá no Android Studio como que ele funciona e depois você pode se aprofundar com calma, beleza? Basicamente aqui está dando um contexto, né, por que o Composition Local é importante aqui no Compose, e nós temos aqui o conceito, né, que os dados eles fluem para baixo na árvore de UI utilizando o Compose, então os dados eles vêm de cima para baixo e as ações elas vêm de baixo para cima, beleza? E como a gente recebe esses dados via parâmetros, né, de cada função, né, que pode ser composta. Então, dessa forma, as dependências da função que pode ser composta ficam explícitas, beleza? Então, basicamente, nós temos uma função composable aqui, essa função recebe um parâmetro, e esse parâmetro aqui está explícito, e quem chamar essa função tem que passar esse parâmetro, ou seja, os dados eles fluem de cima para baixo. Contudo, nós temos um problema, né? Pensando nisso daqui. Isso pode ser complicado para dados que são usados em grande volume e frequência, como as cores ou estilos de tipografia. Então, por exemplo, nós temos as cores do Material Design, nós temos a tipografia, temos, por exemplo, os shapes, e esses caras são utilizados em todo o nosso aplicativo. Então, desde aqui a função raiz até a função lá embaixo na hierarquia de UI. E o problema é que você tem que ficar passando, né, esses dados para toda a sua hierarquia até chegar onde você quer utilizar aqueles dados. Então, eu queria dar um exemplo que a gente, por exemplo, instanciou aqui uma variável chamada colors na função myApp, porém a gente quer utilizar as cores que estão dentro dessa variável aqui dentro de um componente, né, desse text label aqui. E aqui ele dá um exemplo que a gente precisa acessar as cores aqui, neste ponto, neste componente de text. Porém, essas cores elas foram definidas aqui em cima. Então, eu teria que chamar essa função SomeTextLabel dentro do meu myApp, passando como segundo parâmetro aqui, por exemplo, essa variável colors. Imagine que eu tivesse outros componentes dentro aqui de SomeTextLabel. Eu teria que ir passando essa variável color até chegar no componente que eu preciso acessar essa variável aqui, beleza? Então, esse é um problema que a gente tem com o Jetpack Compose, porque a gente pode compor as funções uma dentro da outra, a gente pode fazer com que a nossa árvore seja muito grande, a gente precisa utilizar um valor dentro do último componente, né, dessa árvore, beleza? E aqui fala que para não precisar transmitir as cores como uma dependência de parâmetro explícita, a maioria dos elementos combináveis, o Compose fornece o Composition Local, que permite criar objetos nomeados com escopo de árvore que podem ser usados como uma forma implícita de fazer com que os dados fluam pela árvore de UI, beleza? Então, basicamente, o Composition Local vai permitir que a gente
diretamente chame o que a gente precise diretamente no filho, lá no componente que você quer, sem precisar passar esses dados por toda a árvore de UI, beleza? Então isso é muito útil para a gente ficar evitando passar esses dados aí na nossa árvore de UI. E que fala que os elementos composition local geralmente são fornecidos com um valor em um nó específico da árvore da UI. Esse valor pode ser usado pelos descendentes compostos sem declarar o composition local como um parâmetro na função de composição. Então, a gente sem precisar receber de um parâmetro aqui de composition local, beleza? E aqui eles dão um exemplo, né, de como que o Composition Local é utilizado internamente pelo Material Design, tá? Então, quando a gente criou o nosso aplicativo, definiu o nosso tema, a gente viu que a gente tem que passar lá os valores para as cores, para a tipografia. Então, a gente define isso uma única vez no nosso tema e depois a gente pode utilizar esses valores dentro da nossa árvore de UI em qualquer lugar, porque o Material Design ele utiliza esse conceito de Composition Local, beleza? E aqui fala então que o Material Design é um objeto que fornece 3 instâncias de Composition Local, que são elas as cores, a tipografia e as formas, que são shapes, permitindo que a gente recupere posteriormente em qualquer parte descendente da composição. Mais especificamente, elas são as propriedades Local Colors, Local Shapes e Local Typography. E esse nome aqui, galera, local, né, antes de cada variável aqui, de cada componente, é uma convenção aqui do Jetpack Compose para Composition Local. Então, quando você for criar seu próprio Composition Local, lembre de utilizar essa convenção chamando sempre o local antes do componente que você quer criar aí, beleza? Para poder ficar mais fácil e todo mundo entender. E a gente pode acessar os atributos Colors, Shapes e Typography do Material Theme. Então, aqui é um exemplo. A gente vai declarar o nosso Material Theme na raiz do nosso aplicativo, né, do Composable. E tudo que vier dentro do Material Theme aqui já tem acesso ao Composition Local, contendo esses valores aí das cores, tipografia e formas, tá? Tudo que tiver aqui dentro. Então, por exemplo, agora o mesmo exemplo que ele deu anteriormente, veja que a gente chamando a função SomTextLabel aqui dentro, eu não preciso passar como um parâmetro explícito a cor que eu quero utilizar. Eu posso simplesmente chamar meu Material Theme.colors.primary e eu já consigo passar isso para colors, tá? Então, dentro do Material Theme aqui desse objeto, ele declara um Composition Local, onde a gente tem o Local Colors, o Local Shapes, mas aqui ele nomeou como Material Theme, beleza? Show de bola. Então, para não ficar muito grande esse vídeo, né, você pode dar uma lida com calma aí para você entender um pouquinho melhor, né, como que você sobrescreve os valores quando você for descendo na sua hierarquia aí de UI, você pode fazer isso também. Então, depois desse vídeo, dá uma olhadinha com calma aí para você entender um pouquinho melhor como que funciona isso daqui, beleza? Voltando aqui no nosso Android Studio, só para eu poder te dar um exemplo aqui mais claro, imagine que eu precisasse aqui do contexto para obter a string, porém, não existisse esse conceito de Composition Local no Compose. Né? Como que isso ia funcionar? Eu teria que receber aqui o contexto em todas as minhas funções Composable. Então, eu vou declarar aqui o contexto em todos os lugares que eu preciso. Na verdade, até chegar no local onde o contexto é recuperado, que é na nossa Activity, beleza? E eu teria que passar esse contexto para toda a minha hierarquia de UI aqui. Então, eu teria que fazer isso. Eu teria que declarar aqui o meu splash screen precisa de um context. E aqui, então, eu não precisaria mais desse carinha aqui. Então, já tem um contexto sendo recebido aqui. Porém, eu teria que receber esse contexto aqui até chegar no meu main activity. Então, aqui eu teria o nosso chat nav host. Eu precisaria receber o contexto aqui também. Passar o contexto para o meu splash route. E quem chama aqui meu nav host, que é o meu chat app, eu teria que receber aqui nessa função também o contexto. Passar o contexto aqui para dentro. E aqui no meu chat app, a minha activity ela tem o contexto, né? Então aqui eu posso criar uma variável chamada context. E como é que eu recebo o contexto aqui? Eu apenas chamo o nosso this.applicationContext para poder pegar o contexto da aplicação. E aqui eu passaria para o meu chat app, beleza? Então veja o quão chato é isso, né? Esse problema aí que teria se não existisse o Composition Local. Então, aonde eu conseguisse recuperar o valor, nesse caso aqui na minha Activity, eu teria que passar esse valor explicitamente até chegar na função Composable, que utiliza de fato esse valor, beleza? Então, olha o trabalhão que seria se não existisse esse conceito de Composition Local aqui no Jetpack Compose, beleza?
Então eu coloquei aqui, né, passei o contexto aqui só para você ter uma ideia, né, de como que isso funciona, a complicação que isso traz. E a gente pode também aqui interagir com o Gemini, né? A gente pode aqui perguntar para ele como o Composition Local funciona no Jetpack Compose. Então, fazendo essa pergunta aqui para o Gemini, ele vai trazer para a gente uma resposta baseada também, claro, na documentação do Android. Ele traz para a gente aqui também um exemplo muito legal. Então, você com a versão mais recente aí do Android Studio, você tem acesso aí ao Gemini e você pode interagir com ele pedindo para que ele te explique, né, como que funciona cada coisa aí no Android, beleza? Eu não vou ler o que ele gerou aqui, você pode fazer esse teste aí, você pode pedir para ele te explicar o que é Composition Local, pode pedir para ele te dar um exemplo, né, de como que funciona, um exemplo mais simples para você ter uma ideia, mas basicamente é aquilo que estava na documentação, foi o que ele trouxe aqui, beleza? Então é isso, eu queria só explicar para você como que funciona esse Composition Local para você entender, né, o porquê que nós utilizamos o contexto dessa forma aqui e não precisamos passar o contexto aí explicitamente até chegar onde a gente quer utilizar, beleza? Eu vou apenas dar Ctrl Z aqui, vou reverter tudo que eu fiz para a gente poder ter o código aqui conforme a gente tinha na última aula, onde nós criamos a tela de splash screen, para a gente poder avançar aqui com o desenvolvimento do nosso aplicativo, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado dessa aula. Qualquer dúvida que você tiver, pode interagir com a comunidade ou deixar um comentário aqui na área de membros, que vai ser um prazer responder você.